Fala pessoal, hoje o culto pela beleza tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas e elas recorrem a qualquer meio que for preciso para conseguir aquele corpo perfeito. E aí vem o uso deliberado por procedimentos estéticos, uso de medicamentos e suplementos no único intuito de chegar ao tão sonhado corpo perfeito. Porém, muitas dessas pessoas recorrem a procedimentos e medicamentos que não têm nenhuma comprovação científica e são enganadas com a esperança de finalmente conseguir emagrecer de um jeito fácil, sem precisar passar meses fazendo dieta ou ir para a academia. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo e tentar explicar se os medicamentos realmente funcionam para o emagrecimento e também se são realmente eficazes e vantajosos não só para o emagrecimento, mas também para a sua saúde. Então, o primeiro medicamento que eu trouxe para vocês é o sibutramina. Esse medicamento age diretamente no sistema nervoso central, bloqueando a ação da serotonina e da noradrenalina, que com isso, basicamente, você aumenta a saciedade do indivíduo. O segundo medicamento é o Orlistat. Ele bloqueia parcialmente a atividade de lipases gástricas pancreáticas. Isso quer dizer que, basicamente, ele impede uma parte da absorção das gorduras que são consumidas. O terceiro é o liraglutida. Ele potencializa a secreção de insulina nas células betas pancreáticas. E o que isso quer dizer? Ele basicamente regula o nível de açúcar no seu sangue e transforma a gordura em fonte de energia. O quarto é o lorcacerina e ele atua contra o cetorinérgico, auxiliando na sensação de saciedade e no aumento da taxa metabólica basal. Outros que prometiam esse efeito eram o anfepramona, fenproporés e o madisol. Porém, esses últimos foram descartados pela Anvisa, pois as empresas não apresentavam nenhum embasamento científico que comprovasse a sua eficácia. Então, esses são os medicamentos mais comercializados no Brasil e vamos ver se eles realmente cumprem o que eles prometem. Para início, o sibutramina ele foi criado no intuito de depressão e hoje ele se tornou mais indicado no tratamento da obesidade no Brasil. Esse medicamento só pode ser comprado com prescrição médica. Como falei para vocês, o intuito dele é diminuir aquela fome excessiva que você tem. E teoricamente, quando você diminuir essa sensação de fome, você vai emagrecer por estar ingerindo menos comida. A dose recomendada desse medicamento é 10 mg por dia, via oral, e eles prometem uma perca de 2 a 4 quilos em 4 semanas. Mas, em países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa, esse medicamento já foi abolido de comercialização desde 2011. E o incrível que pareça, no Brasil, até hoje, ele é o mais indicado no tratamento pela Anvisa. Se você perguntar a 10 endócrinos, de 9 a 10 endócrinos vai dizer a você que ele é o melhor remédio utilizado no tratamento da obesidade. Mas o engraçado é que em países desenvolvidos ele não é nem comercializado. Os seus principais efeitos colaterais são náusea, insônia, taquicardia, nervosismo, depressão e aumento da pressão arterial. Eu não estou dizendo que o sibutramina ele não apresenta nenhum benefício. Porém, os malefícios desse medicamento são muito superiores do que o que ele pode trazer como resultado. Já o Orlistat, ele promoveu uma maior perca de peso quando comparado a outros medicamentos que eu citei para vocês, mas ele apresenta altos efeitos colaterais e dano à sua saúde, como incontinência fecal, aumento da gordura no intestino grosso, deficiências de vitaminas e doenças hepáticas. Mas ainda é o único que tem licença na Europa para poder ser comercializado. Então, galera, esses medicamentos foram criados e produzidos pensando no tratamento de outras doenças, como depressão, ansiedade e compulsão alimentar. Infelizmente, as indústrias farmacêuticas elas têm um poder de influência muito grande, tanto no marketing quanto na classe médica, que começaram a prescrever esses medicamentos de forma deliberada, sem nenhuma comprovação científica, visando um emagrecimento. O engraçado é que a maioria dos estudos desses medicamentos não faz intervenção apenas com o medicamento. Ele sempre auxilia o uso de dietas hipocalóricas, que são dietas com pouco carboidrato, junto com exercício físico, que por si só já tira um pouco do mérito do resultado. Pelo fato que se o indivíduo só fizer a dieta ou treino, ele já vai ter um resultado significativo. Outro ponto desses estudos é que muitos pacientes que submetem a esse tipo de pesquisa, eles desistem. Eles não conseguem permanecer muito tempo nesse tipo de intervenção. Então, se levarmos para a prática, quantas pessoas normais vão estar fazendo um protocolo desse, sem todo o acompanhamento que existe nessa pesquisa, vão conseguir concluir isso sozinha. Outro ponto é que muitos pacientes que se submetem a esse tipo de intervenção, eles não permanecem nela por muito tempo, eles sempre desistem. E nessas pesquisas são tudo bem calculado, bem estruturado e randomizado para que não haja nenhum distúrbio de coisa aleatória.
Você acha que você consegue fazer isso sozinha? Um dos estudos que eu li sobre esse tipo de intervenção, pegaram 100 pacientes, onde 11 desses pacientes desistiram e 89 tiveram um dos efeitos colaterais. E o resultado deles, em 3 meses, foi de 3 a 10% do peso corporal que eles perderam. Isso significa, em média, de 5 a 10 quilos. E eu garanto a você, se você fizer uma dieta bem estruturada, acompanhado de um exercício físico bem planejado, você consegue esse resultado e muito mais, sem nenhum efeito colateral. E um ponto importante que outro estudo mostrou é que as mulheres procuram muito mais esse tipo de intervenção, 90% a mais do que os homens. E isso é muito arriscado. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e parem de procurar soluções rápidas e fáceis, porque elas não existem.